você vai aprender frases para dar sua opinião e justificar em inglês. Mas isso sem parecer um robô, sabe? De um jeito natural e também com cuidado para não ofender ninguém. Porque às vezes a gente não quer ofender alguém e aí fala simplesmente assim, I disagree. Eu discordo. I disagree. Isso pode parecer mais forte do que você está querendo dizer, e é sobre essas nuances que a gente vai conversar hoje. Então, quando você pensa em dar uma opinião, o que vem à sua cabeça primeiro? Provavelmente, I think, né? Eu acho. I think this, I think that, I think, eu acho. E ó, não existe absolutamente nada de errado com essa estrutura, I think. Ela é extremamente comum e usada o tempo inteiro. O problema é quando ela vira a única opção que você usa, porque aí a sua fala pode começar a ficar repetitiva e limitada. Então o objetivo da aula de hoje não é abandonar o I think, e sim expandir as possibilidades. Então vamos ver alguns exemplos aqui do I think. I think English is important. I think this movie is amazing. I think school should start later. Então aqui, eu acho, eu penso que, e aí você dá a sua opinião. Perfeito, facinho, começando pelo básico aqui. Porém, eu tenho uma observação muito importante sobre o I think. Quando você vai dizer assim, eu acho que sim, você não vai traduzir isso para o inglês como I think yes. Quando você pensa em eu acho que não, você não vai dizer I think no. Então, as expressões em inglês que a gente usa para isso é I think so, para eu acho que sim, e I don't think so, eu acho que não. Repete depois de mim. I think so. I don't think so. Boa! Então, por exemplo, do you think English is difficult? Você acha que inglês é difícil? Responde. Alright. Do you think it's going to rain? Okay. No, I don't think so. Agora vamos expandir o I think. Então, além do I think, outras expressões básicas do dia a dia que você pode usar são in my opinion, na minha opinião. Então, por exemplo, in my opinion, we should order pizza tonight. Na minha opinião, nós deveríamos pedir pizza hoje à noite. In my opinion, super comum, assim como I believe. Então, além do I think, existe também o I believe. Eu acredito que. I think, eu penso, eu acho. I believe, eu acredito que. Então, I believe this color looks better on you. Eu acredito que essa cor fica melhor em você. Existe também o I feel that, eu sinto que. I feel that we need more time to finish this project. Eu sinto que a gente precisa de mais tempo para terminar esse projeto. Outra estrutura bem legal é, se você me perguntar, if you ask me, that movie was a bit boring. Então, se você quiser saber a minha opinião, if you ask me, that movie was a bit boring. Aquele filme foi meio chato. If you ask me, super útil também para dia a dia, assim como to be honest. Oh, to be honest, I didn't like the food. Pra ser sincera, eu não gostei da comida. To be honest, ou honestly, significa a mesma coisa. Se você quiser mostrar a sua visão, well, the way I see it, e aí você completa. Na maneira que eu vejo isso, the way I see it, you have two options here. Do jeito que eu vejo, da maneira que eu vejo, você tem duas opções aqui. The way I see it, even with that, I'm still coming out ahead. Agora vamos ver expressões para opiniões fortes, quando você está com muita convicção, tá? Então aqui é mais forte do que o que eu tinha dito anteriormente. Então, I'm convinced that. Eu estou convencido ou convencida de que, e aí você completa. Por exemplo, I'm convinced that technology can change education for the better. Do you agree? Yes or no? Você concorda? Sim ou não? I strongly believe that. Eu acredito fortemente. I strongly believe that everyone deserves a second chance. Eu acredito fortemente que todo mundo merece uma segunda chance. There's no doubt that. Então, não tem nenhuma dúvida que... Então, por exemplo, there's no doubt that she is the best person for the job. Não há dúvidas que ela é a melhor pessoa para o cargo. E uma última aqui, para quando você tem muita certeza. I'm absolutely sure that blah, blah, blah. I'm absolutely sure that we locked the front door. Eu tenho certeza absoluta de que a gente trancou a porta da frente. I strongly believe that bullies do not deserve privacy.
Vamos agora para opiniões mais formais e acadêmicas, para você usar um inglês aí um pouco mais polido, né, nas suas conversas ou até nos seus textos, né? From my perspective, olha que chique. Da minha perspectiva, né? From my perspective. So, from my perspective, the new strategy will increase our sales. Então, da minha perspectiva, a nova estratégia vai aumentar as nossas vendas. Uma outra forma polida e bem legal é it seems to me that. Então, me parece que. So, it seems to me that. Tá vendo como é muito mais suave do que falar I'm convinced that. Eu tô muito convencido. É mais suave, ó. It seems to me that the prices are rising too fast. Então, me parece que os preços estão subindo rápido demais. As I see it. Então, da forma que eu vejo isso, parecida com aquela perspectiva e outras formas que a gente viu, né? So, as I see it, the government needs to invest in infrastructure. Então, conforme eu vejo, o governo precisa investir em infraestrutura. From my perspective as Senate staff, Tá bom, a gente já sabe, então, essas formas mais polidas, mais formais. Agora vamos para o clássico e útil agree e disagree. Então, como usar o agree, que é eu concordo? Então, usar o I agree é 100% seguro, mas você pode variar a intensidade para soar mais natural. Então, I agree, eu concordo. Só cuidado, tá? Muita gente vai acabar dizendo I am agree, eu estou concordo. Tira o am, tá? O correto é só I agree. I agree. Ou eu concordo com você. I agree with you. I agree with you. Eu concordo com você. Repete depois de mim. I agree with you. Concorda comigo. Eu vou falar que esse projeto precisa de mais investimento e você vai concordar com agree with you, tá? This project needs more investment. Good. Também dá para usar I totally agree. Eu concordo plenamente, totalmente. I totally agree. Ou I completely agree. So, for example, I totally agree that was the best decision. Eu concordo plenamente, aquela foi a melhor decisão. E tem uma expressão muito legal em inglês também que é I couldn't agree more. Eu não poderia concordar mais. Eu concordo 100%. Então, concorda comigo aqui. Eu vou dizer que mesmo que esteja chovendo aí na sua casa, tá? Eu quero que você concorde comigo. É obrigatório concordar agora. The weather is beautiful today. Concorda muito comigo? All right. I totally agree with you. E agora vamos para o I disagree, que aqui é para ter um cuidado, tá? Porque você pode estar usando o I disagree puro, eu discordo, e ele pode acabar soando um pouco mais seco do que você imagina. Então, por exemplo, I disagree é eu discordo. Tudo bem, pode usar, não tem problema nenhum. Mas cuidado com o tom, tá? Porque se você está, por exemplo, na escola, no trabalho, numa aula, e alguém deu uma opinião, e aí você fala I disagree, com a cara fechada, isso pode soar tipo assim, nossa, coisa aí que você falou, eu discordo, sabe? Tipo, então pode soar um pouquinho rude. Então cuidado com a forma que você usar, eu já vou te mostrar algumas opções aqui mais polidas, mas o I disagree existe mesmo, então discorda de mim aqui, ó. We should cancel the event. Eu falei que a gente precisa cancelar o evento, discorda. Lendo o que tá escrito aqui na frase, tá? Oh, we should cancel the event. I disagree, we still have time. Eu discordo, a gente ainda tem tempo. Se você quiser discordar muito fortemente, aí você usa strongly. I strongly disagree. Eu discordo fortemente. Então esse é bem forte, tá? Usa apenas se a ideia for absurda ou inaceitável para você. So, I strongly disagree with this new policy. Eu discordo fortemente dessa nova política. I strongly disagree with that, so... Então lembra que o I disagree pode acabar soando como um confronto, dependendo do tom e do ambiente? Então eu vou te dar algumas opções para você não soar dessa forma. Você pode usar uma estratégia no inglês que é o softening, que é tipo amaciar o inglês. Tipo, você primeiro valida a pessoa, aí depois você coloca a sua opinião. Então tem alguns métodos para isso. O método 1 é o clássico sim, mas... Então você finge que concorda ou valida o ponto e aí depois você joga o porém. Então, por exemplo, I see your point, but...
eu entendo o seu ponto, mas, né? Ou I understand what you mean, but eu entendo o que você quer dizer, mas, né? Por exemplo, I see your point, but July might be too early for the launch. Então, eu entendo o seu ponto, mas eu acho que julho pode ser muito cedo para o lançamento, em vez de dizer I disagree. Tipo, eu discordo, né? Então, tá vendo? É diferente. Ou usar o I'm afraid. É o segundo jeito de a gente dar uma suavizada, né? O que I'm afraid? Significa eu tenho medo, sim. Mas aqui não significa nada de medo, tá? É tipo o receio. So, I'm afraid I disagree. É o receio que eu discordo, tá? Então, bem mais polido, né? I'm afraid I disagree. Então, dá uma suavizada. I'm afraid I have a different opinion. Eu acho que eu tenho uma opinião diferente. E a terceira estratégia aqui é o truque do não tenho certeza. I'm not sure. Então, em vez de dizer que a pessoa tá errada, você diz que você não tá convencido. É diferente, é uma forma mais polida, né, de você lidar com as coisas. Então, I'm not sure about that. Eu não tenho certeza sobre isso. I'm not sure I agree with that. Eu não tenho certeza se eu concordo com isso. Então, são opções aí para você considerar na sua fala. I'm not sure exactly. E agora vamos falar sobre uma parte muito importante, que é como justificar a sua opinião. Então, não adianta só você dar uma opinião simples, você também tem que saber explicar o motivo. E agora eu vou te ensinar algumas estratégias para você fazer isso. Então, por exemplo, você dá a sua opinião. I think English is important. Eu acho que inglês é importante. Mas aí alguém te pergunta, why? Aí você tem que justificar a sua ideia. E a forma mais fácil de fazer isso é começar com o because. Então, você usa o why na pergunta why. E na resposta você vai usar o because. I think English is important because it helps people communicate internationally. Então, eu acho que o inglês é importante because... E aí você completa com o que você quiser. Outra estrutura muito útil para justificar a sua resposta é o since. Então, por exemplo, since English is used globally, learning it can create more opportunities. Então, já que esse since funciona como um já que o inglês, né? É uma forma parecida com o because. Então, já que o inglês, since English. E outra estrutura muito útil para você justificar a sua resposta é o uso de that's why. É por isso que, that's why, é por isso que. Então, olha só um exemplo. English is used in movies, music and technology. That's why so many people study it. Então, essa estrutura aqui do that's why é ótima porque ajuda você a conectar a consequência e a justificativa de forma mais natural. Well, since I'm here, I better see him. Bora para uma mini prática aqui? Let's practice. Eu vou dar um tema e eu quero que você tente criar uma opinião e justificar, tá bom? Pode pausar o vídeo se você quiser. Eu vou deixar mais opções aqui no comentário fixado para você praticar, tá bom? Primeira frase. School uniforms are necessary. Você concorda ou discorda? Você pode dizer, por exemplo, I agree. I think school uniforms are useful because they reduce social pressure. Ou, in my opinion, uniforms can be uncomfortable sometimes. Ou ainda, I strongly disagree because... E aí, você explica por que você não concorda com os uniformes. Vamos para a próxima e última. Social media é o tema. I believe social media can help people communicate, but it can also be addictive. Eu acho que as redes sociais podem ser muito boas para as pessoas se comunicarem, mas também podem ser viciantes. Você concorda ou discorda? I totally agree with you. Agora eu quero que você deixe essa opinião aqui nos comentários e se inscreve no English in Brazil, porque tem vídeos como esse toda semana. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir agora, que é um tópico que eu tenho certeza que você também vai gostar. See you next video. Bye!